Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Essa impressionante história da meia-noite aconteceu comigo. O meu nome é Valéria. E eu me casei com o Gil Gordo. O meu marido sempre foi chamado assim por toda a nossa família e plenamente justificado o apelido porque ele pesava, à época, 120 quilos. O meu marido trabalhava como representante de um famoso laboratório. Um laboratório que produz remédios, chamado também, entre aspas, drogas, né? E ele vivia expondo esses produtos em congressos e ele viajava pelo Brasil todo. Então, na verdade, o Gil Gordo, meu marido amado, ele ficava muito tempo ausente de casa. E aquela casa que ele alugou para morarmos, logo no começo, quando nós nos casamos, eu a considerava até grande demais, porque, em verdade, no início, eu teria que encará-la sozinha. E é ruim, às vezes, você ficar sozinha numa casa grande. Foi exatamente assim que eu passei o maior medo e o maior apuro da minha vida. Tudo, na verdade, começa no quarto em que eu ficava. Eu observei que havia um colorido diferente no taco. Deixa eu explicar para ver se as pessoas entendem. A casa ela era toda sintecada. Vocês se lembram deste piso, o sinteco? Ele era passado sobre, especialmente, o chão de madeira chamado taco. E o chão ficava um espelho de tão lindo que ele ficava. Sinteco. Aquela casa era toda sintecada. E exatamente no quarto, apesar de todo o brilho, eu percebia queimados naquele sinteco. Exatamente ali na posição que ficava a cama do casal. Sinteco, bonito, brilhante, mas havia um queimado e aquilo me chamava a atenção. Eu ficava um pouco cismada com aquele queimado, mas tudo bem. Até que o Gil havia viajado e aquela foi a primeira noite que eu dormiria na casa de sinteco, mas com aquela marca de queimado que ficava no chão, na madeira, e ali exatamente na região da cama, mais embaixo da minha cama. Fiquei sozinha na casa. E foi já dormindo e passava da meia-noite que de repente eu comecei a sentir um calor. Mas não era qualquer calor. Até porque não era uma noite quente. O calor, ele era particular do interior do meu quarto, mas era um calor, um quentor que vinha do chão. Quando eu falo calor, não era aquele calor de você tirar a coberta e resolver. Não. Era algo muito mais quente do que isso. Aí eu senti-me tão incomodada
que eu tirei todas as cobertas com as quais eu estava, porque eu digo, a noite lá fora era fresca. Se não era uma noite fria, muito fria, mas era uma noite fresca, que justificava até o uso de um cobertor. Eu tirei tudo. Tirei o cobertor, tirei o lençol. Como eu estava sozinha, eu procurei ficar o máximo à vontade que eu pudesse. E aí eu tentei adormecer. E de fato eu estava tão cansada que, apesar do incômodo, daquele calor todo que eu comecei a sentir, eu voltei a dormir. Só que quando eu voltei a dormir, de repente, aquele calor se transforma em fogo. Fogo. Imagine você deitada numa cama e aí você percebe que aquele calor todo que você estava sentindo tem um motivo, e o motivo é um fogo que vem do chão. Eu olhei e vejo, inclusive, o chão pegando fogo. E tanto que eu ficava com medo de sair da cama, porque onde quer que eu fosse pisar, porque a cama ficava posicionada assim no quarto. Então eu deito na cabeceira da cama, do meu lado direito a parede. A cama estava totalmente encostada à parede. Eu só tinha como sair do meu lado esquerdo ou pela frente da cama, que a cabeceira encostada na parede, o lado direito encostado na parede. Só que o lado esquerdo e a frente da cama, onde dava para os pés, fogo. Como eu ia sair dali? Eu só tinha uma alternativa: gritar, pedir por socorro, gritar. Mas do que eu tentei gritar, a voz não me saía. Eu não sei se eu estava tão assustada, tão amedrontada, que eu tentei gritar, mas a voz não me saía. Uma vez que eu vi que eu não tinha mais o recurso da voz para gritar pedindo socorro, eu apelei para a única coisa que era possível, porque o meu cérebro raciocinava perfeitamente. Eu comecei a rezar, a clamar pelo Espírito Santo de Deus que viesse ao meu encontro, que me socorresse naquela hora. Eu tinha medo de morrer queimada, embora o fogo ele não se alastrasse. Ele era um fogo de uma altura mais ou menos de 1 palmo do chão, mas na lateral da cama e também nos fundos da cama. Mas o fogo não se transferia para a cama. Impressionante, queimava no taco. Mas o fogo, por exemplo, não passava para o colchão da minha cama. E eu comecei a pedir ao Espírito Santo de Deus que viesse ao meu socorro, embora eu estivesse com muito medo. Na medida em que eu fui rezando, o calor foi sendo aplacado, até que, quando eu olhei de novo para o chão, eu vi que já não havia mais fogo, nem do lado esquerdo por onde eu deveria sair, e nem mesmo havia fogo na frente da cama onde estavam os meus pés. O calor havia sido aplacado. A primeira coisa que eu fiz foi sair. No que eu coloquei, eu estava descalço, eu estava deitada. No que eu coloquei o pé no taco, ele ainda estava quente. Numa prova inconteste de que ali teve fogo, o taco ainda estava quente. Só que aquelas alturas do campeonato eu não tinha o que fazer, porque nós estávamos em plena madrugada, 2 horas da manhã. Mas eu não consegui mais ficar no quarto. Eu saí do quarto e fui para a sala, onde havia o sofá. E foi ali no sofá que eu fiquei. Pelo menos eu imaginei, eu vou passar aqui o resto dessa noite e amanhã eu vou tomar as providências. E no que eu fiquei no sofá, eu escutava todo o barulho acontecendo na minha cozinha. A porta da geladeira
se abria e fechava. Eu ouvia nitidamente, claramente, a porta ser aberta e fechada. Eu via até o clarão, porque estava tudo no escuro. Então, na medida que se abre a porta da geladeira, acende-se a luz da geladeira. Eu via até o clarão da porta da geladeira sendo aberta. E em seguida, a porta da geladeira era fechada. Eu passei esse restante de noite completamente apavorada. E eu só não saí feito uma louca gritando pela rua fora com medo das consequências. Fiquei ali no sofá. E como eu havia trazido comigo, isso aconteceu num período da tarde. Como eu havia trazido no período da tarde para a sala um acolchoado que eu deixei na poltrona, eu puxei aquele acolchoado e joguei em cima de mim. Pelo menos na sala fazia frio. Porque a noite era uma noite, repito, uma noite fresca. Então eu joguei aquele acolchoado em cima de mim e assim eu fiquei o tempo todo com a cabeça coberta. Nas primeiras horas da manhã, a primeira coisa que eu fiz foi destrancar a porta da sala, deixar a claridade do dia entrar. Aí tive que voltar para o quarto. O chão já não tinha mais nenhum tipo de calor no chão, apenas eu via a marca de queimado nos tacos. Ali então eu me troquei a minha roupa. Tive o cuidado também de abrir a janela do quarto para deixar a claridade do dia entrar. E depois que eu me troquei, eu fui direto para a casa de parentes explicar o que aconteceu. E falei, claramente eu falei, não volto mais para essa casa. Em hipótese alguma eu não volto mais para essa casa. De jeito nenhum, que eu passei lá. Algumas pessoas da minha família riam, não acreditando exatamente naquilo que eu falava, ou que aquilo tudo tivesse sido fruto da minha imaginação, única e tão somente porque eu havia dormido sozinha. Mas outras pessoas me davam total crédito. Ficou assim a história. Então eu fiquei dormindo na casa da minha mãe, do meu pai, com a minha irmã, exatamente os 2 dias para que o Gil Gordo, meu marido, voltasse. E quando ele chegou, eu narrei o que aconteceu, disse a ele que ele desse um jeito, devolvesse a casa, porque para lá eu não voltaria em hipótese alguma. E o Gil riu. Aquele homenzarrão, 120 quilos, 1,85 m de altura, ele bateu no peito e falou: pois eu vou dormir lá essa noite sozinho. E se nada acontecer, você me promete que você vai para casa? Eu não fui corajoso o bastante para fazer esse tipo de promessa. E até aconselhei a ele que não fizesse isso de dormir, de passar a noite lá sozinho. Mas ele não me ouviu. E ele fez como um desafio. Ele foi passar a noite lá. E vocês não podem imaginar o que aconteceu com meu marido, Gil Gordo, 1,85 m e 120 quilos. Ouçam. Ele decidiu que dormiria sozinho na casa para constatar que aquilo tudo que eu falei tivesse sido verdade. Ele foi para o quarto. Dormia feito um bebê. E de repente ele começou a ouvir barulhos de panela batendo na cozinha. Isso eu não cheguei a escutar, mas ele ouviu panelas batendo. Ele ignorou. Ignorou e continuou a dormir. O barulho foi ficando cada vez mais forte. Ele, inclusive, teve um momento, segundo ele narra,
porque ele acordou irritado. Foi quando ele tentou levantar e chegou a bater a cabeça, ele tem certeza que numa panela. Mas como assim? Bateu a cabeça numa panela. Ele estava no quarto. Ele tentou levantar e bateu a cabeça numa panela. No que ele bateu a cabeça na panela, ele se sentiu um pouco tonteado e ele voltou para a cama. E devido a ele ter ficado tonteado com a batida da cabeça numa panela, ele tem certeza que foi uma panela. Então ele praticamente desmaiou, ele não dormiu. E quando ele acordou, ele volta a acordar, de novo ele sentia o que eu senti, um calor infernal. Tanto que, por ele ser forte, por ele ser gordo, ele suava as bicas. E ele sentia aquele calor, e quando ele olhou para o chão, ele viu também o taco pegando fogo. Do jeito que eu vi, um palmo de fogo saindo do chão. Ele se desesperou. Tentou também sair dali, tentou se levantar, mas era impressionante porque no caso dele, tinham as panelas em cima. Então ele se sentiu um tanto ou quanto sufocado. E ele, talvez pelo excesso até de calor, algum problema de a pressão cair, ele sofreu um novo desmaio. E o mais impressionante vem agora. Quando ele recobrou a consciência, que ele voltou a si, ele acordou na cozinha. Ele acordou na cozinha e sobre a cama. O mais impressionante de tudo foi que a cama foi arrastada. Tudo bem que a porta daquele quarto já era uma porta mais larga, mas jamais a cama poderia passar por ali se ela não fosse jogada de lado. Ela teria que passar, mas ela teria que passar na transversal pela porta do quarto. E quando ele acordou, quando o Gil, meu marido, acordou, ele estava na cozinha, na cama, mas deitado sobre a cama na cozinha. O dia havia amanhecido. Ele se levantou dali desesperadamente. Não sabia como, mas a cama de casal foi arrastada até a cozinha. E ele é um homem zarrão, de 1,85 m e 120 quilos. Só sei que ele saiu dali correndo para a casa da minha mãe, a casa da sogra da minha mãe. E eu já esperava por ele, porque eu tinha certeza que ele daria esse tipo de informação. Não houve a menor condição de ficarmos com a casa, embora ela tivesse um grande tamanho e tivesse sido alugada por um bom valor. Aí é que nós fomos nos inteirar do que realmente havia acontecido naquela casa. Segundo o histórico da casa, ali o marido teria matado a mulher queimada sobre a cama. Numa vingança terrível, a mulher queria se separar dele e ele, para impedir que isso ocorresse, ou como vingança, uma vez que ela já tinha tomado essa decisão, ele aproveitou que a mulher dormia, jogou combustível, eu não sei ao certo se álcool, óleo, gasolina, alguma coisa do gênero, e atirou fogo sobre a cama. Só que havia caído, respingado desse combustível sobre o taco, e o fogo também se espalhou pelo chão, no taco. Até por isso, havia as marcas de queimadura naquele taco. Todos ficamos boquiabertos com a explicação do histórico da casa. Meu marido acabou promovido como representante comercial do laboratório
Nós acabamos nos mudando daquele lugar, fomos para a capital daquele estado, que eu prefiro não declinar aqui o nome. A casa ficou e hoje eu sei que já não é mais uma casa de moradia lá. Acabou se transformando aquela casa num estabelecimento comercial. Um depósito, na verdade, é uma grande loja. Fizeram uma grande loja de adubo na frente da casa. E a parte do corpo da casa onde nós morávamos acabou virando um depósito de transporte de adubo. É o que é hoje lá no local. Mas olha, quando eu digo isso, até hoje eu sinto os arrepios. E o meu marido idem. Nós contamos essa história sempre juntos. Eu, Valéria e o Gil, que aliás já não pode mais ser chamado de Gil Gordo porque ele fez a cirurgia bariátrica e ele emagreceu bastante. Ele pesava 120 quilos naquela época e hoje ele pesa 85 quilos, o que é considerado até magro para a altura que ele tem de 1,85 m. Mas tudo isso aconteceu comigo e com meu marido. A minha família como testemunha, amigos como testemunha. Ah, um detalhe, nós fomos os últimos moradores da casa. Fomos os últimos. Porque sequer a imobiliária na qual alugamos a casa a colocou novamente para alugar o imóvel. Eles simplesmente devolveram a quem de direito e essas pessoas jamais conseguiram alugar a casa novamente, a não ser depois dando destinação para que ela se transformasse num estabelecimento comercial. Essa era a história que eu tinha para contar. Espero que você tenha gostado da minha história. Se gostou, curta dando o seu joinha, aproveita e se inscreva também no canal. E se puder, manda um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa. Ele bem o merece.